de 11 horas da manhã, sair correndo da natação para pegar a menina no colégio, quase que eu nem almoço. Não deu tempo de fazer o café especial, tá só o cafezinho com leite mesmo. Bom, então, na aula passada, a gente tratou desses aspectos, né? De o que seria a lei da viscosidade de Newton, né? Que é essa relação linear que se tem entre a tensão aplicada e a deformação, e a taxa de deformação que um fluido ele sofre, né? Então, nessa parte, a gente trabalhou com a propriedade viscosidade dinâmica e com a propriedade viscosidade cinemática, e vimos que alguns fluidos, eles não se comportam, né, como fluidos newtonianos, eles se comportam, Vixe Maria, de uma maneira diferente. Então, a gente tinha fluidos plásticos, pseudoplásticos, dilatantes, newtonianos. Né? E na aula passada, a gente trabalhou, né, quais que eram as características desses fluidos. Tá? Como que temperatura produzia efeitos sobre a viscosidade, como que pressão também trabalhava, né, agia sobre a propriedade viscosidade. Então, se eu não me engano, no fim da aula passada foi isso que terminamos, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com duas coisas, né? A gente vai trabalhar com a nossa última propriedade, característica desse comportamento de fluidos, que é a tensão superficial. A gente vai classificar o escoamento de fluidos, então, tensão superficial, vamos trabalhar, vamos classificar esses escoamentos de fluidos, e a gente começa também a tratar da parte de estática de fluidos, ok? Então, a gente tem esses 3 tópicos principais para hoje, certo? Então, a tensão superficial é essa propriedade, né, que ela caracteriza, na verdade, uma membrana que se forma sempre que um líquido ele está em contato com outros líquidos ou com gases, né? A tensão superficial, ela caracteriza justamente essa interface que surge, né, separando essas faces, né, interface e separação de fases. E a tensão superficial, ela é essa propriedade dos fluidos que dá origem, né, a essa membrana elástica, né, que se forma sempre na superfície de um líquido em contato, né, com a outra fase, um gás ou uma outra fase líquida, certo? Então, a gente tem esse fenômeno sendo relacionado, por exemplo, com o fato de alguns insetos conseguirem andar em cima da água. Por que eles conseguem andar? Justamente porque eles o peso deles, né, ou a pressão que eles exercem sobre cada um desses pontos, né, não é suficiente para ultrapassar a tensão superficial, né, que caracteriza essa membrana de fluido, certo? Então, de onde que surge isso? A gente sabe que uma molécula aqui qualquer de fluido, né, que esteja dentro do seio da fase fluida, ela tem suas energias, né, todas as suas energias, todas as suas tensões, todas as suas forças intermoleculares satisfeitas, né, com as suas vizinhas mais próximas. Mas uma molécula que esteja aqui na interface, ela não tem todas as suas forças intermoleculares satisfeitas, né? Porque existe um desbalanceamento de forças, né, nessa interface. Ela só consegue agir e satisfazer uma parte de suas interações aqui com as suas vizinhas mais próximas, certo? Então, esse desequilíbrio das forças intermoleculares entre as camadas acima e abaixo de uma molécula que esteja aí nessa superfície do líquido, faz surgir uma atração maior dessa molécula com essas suas vizinhas aqui mais próximas, certo? Então, isso aqui faz justamente surgir essa tensão superficial, essa membrana superficial, certo? E diferentemente da tensão que a gente tinha visto na aula passada, a tensão cisalhante ou tensão normal,
A tensão superficial, ela surge, né, pela ação dessa força de atração intermolecular ao longo de uma unidade de comprimento qualquer nessa superfície. Alternativamente, a gente pode entender essa tensão superficial como a energia, né, por unidade de área dessa superfície. De que maneira? Suponhamos que isso aqui seja a dimensão referente à força, né, que atua ao longo de um comprimento qualquer na linha de superfície. Se a gente multiplicar e dividir por uma dimensão de comprimento, vocês concordam comigo que aqui a gente fica com Newton vezes metro, que é uma quantidade de energia, uma dimensão aí referente ao trabalho, né? E embaixo a gente tem a representação de uma área, né? Metros quadrados. Então, a tensão superficial, ela também pode ser compreendida como sendo essa energia por unidade de área que caracteriza essa atração molecular, né, da superfície. E aí, obviamente, essa grandeza, ela vai depender de que fluido é que a gente está trabalhando, que superfície é essa, né, se essa superfície está limpa, se essa superfície apresenta impurezas, né, ou sujidades. Então, a gente pode, inclusive, se valer daquele exemplo do carro, né? Se a gente trabalhar com um carro, acabei de lavar meu carro, poli, encerei, deixei ele todo bonitinho. Na hora que ele for molhado, né? A gotinha de água que vai cair sobre a superfície do carro, se vocês observarem, ela fica dessa maneira, né? Ela fica bem esférica sobre a superfície. Então, a gente diz que nessa situação, a gota de água, ela não molha a superfície do carro, né? E por que a gente diz isso? Essa característica de molhabilidade, né, ela tem relação com essa propriedade de tensão superficial, justamente em decorrência da formação de um ângulo de contato aqui da superfície do líquido com, né, essa superfície sólida. Então, como esse ângulo de contato aqui, ele é maior que 90 graus, a gente diz que a superfície, ela não é molhada por aquele fluido. Se, por outro lado, a gente trabalha com a mesma superfície lá da pintura do carro, que não foi limpa, né? E aí a gente joga uma quantidade de água lá em cima dela, você pode notar que a bolha que é formada, né, na verdade a gota que se forma, ela é bem mais achatada, né? Nessa ocasião em que essa gota ela se espalha mais e esse ângulo de contato aqui formado, ele é menor do que 90 graus, então a gente diz que nessa ocasião a água molhou, né, a superfície do carro. Então perceba, a propriedade de tensão superficial, ela é característica do fluido e da superfície, mas também das condições da superfície, né? Então, uma mesma superfície, como a pintura do carro, ela pode se apresentar molhada ou não molhada, em decorrência da sua limpeza, né? Do seu polimento, certo? Então, essa última propriedade que a gente está tratando aqui, ela é importante na mecânica dos fluidos, principalmente quando a gente trata de fenômenos, né, que se relacionam com diâmetros de tubulação muito pequeno. Lembra quando vocês estavam nas aulas de química, né, eu acho que todos já pagaram química experimental aqui, né, aí você pegava a pipeta, fazia todo aquele líquido subir, aí você ficava... Será que deu 4? Não, deu 4,5, deu 4,1, 4,2, né, ml de fluido. Lembram disso? Todo mundo ficava olhando bem claramente aonde que estava formando aquele meniscozinho que representava justamente, ó, esse ponto aqui, né, o final da coluna de fluido. Lembram disso? Pronto. Então, esse fenômeno aqui de formação desse menisco, né, veja que ele tem um formato assim meio arredondado, né,
Como que é que isso se forma? Esse menisco, ele está relacionado com a propriedade de tensão superficial. Por quê? Porque justamente aqui a gente tem uma situação de uma fase líquida interagindo com uma fase gasosa, né? E a gente tem uma interface aqui que se relaciona com uma superfície. Então, saudade de um laboratório, né, meu filho? Saudade de quando tinha sala. É desse jeito. Então, nessa situação aqui, ó, essas moléculas de fluido, eles se aderem à parede, né, da tubulação e formam esse menisco, né, que ele pode ser tanto ascendente, como a gente está acostumado a ver nas soluções de laboratório, né, como ele pode ser descendente, ok? Então, a tensão superficial, ela é responsável pelos fenômenos de ascensão capilar ou de depressão capilar. E isso aqui se relaciona justamente com o ângulo de contato aqui, ó, θ, formado entre a fase fluida, né? Se vocês se lembrarem aqui, ó, esse ângulo, ele parte do interior da fase fluida até a tangente do contato com a superfície sólida. Então, aqui, ó, da fase fluida até a tangente do contato com a superfície sólida, ok? Da fase fluida até a tangente do contato com a superfície sólida, ok? Então, se a gente quiser ter uma medida de qual que é a magnitude de uma tensão superficial para uma dada situação, ou se a gente sabe qual que é a característica da tensão superficial e a gente quer ter uma ideia de qual que vai ser essa elevação ou depressão capilar, a gente pode trabalhar com a seguinte situação, né? Quando a gente tem o equilíbrio de forças, né, e não tem mais nem a subida nem a descida dessa massa de fluido, né, dentro da tubulação, então a gente tem, ó, o somatório de forças nessa direção vertical sendo igual a zero. E aí, a componente nessa direção vertical da força tem que ser igual ao próprio peso do fluido, certo? Essa componente Fz, ela vai se relacionar com a tensão superficial através justamente da medida do ângulo de contato. De que maneira? A gente não sabe que a tensão, ela é dada por a ação de uma força ao longo de uma unidade de comprimento, né? Então, tensão, aqui, só relacionando, vamos supor, tensão é igual a força dividido pela unidade de comprimento, certo? Então, se a gente for trabalhar aqui, né, a tensão, ela vai ser, a força referente à tensão superficial, ela é o produto da própria tensão vezes o comprimento em que ela age. Então, π vezes o diâmetro. Ou seja, 2π vezes o raio dessa circunferência aqui. Certo? Esse seria o valor da força referente à tensão superficial. Como a gente está trabalhando com a componente dessa força na direção z, então a gente sabe que o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo de contato, ele é dado pelo cateto adjacente ao ângulo, que seria a componente Fz, dividido pela hipotenusa, que é justamente a força referente à tensão, certo? Então, Fz dividido por 2πr vezes a tensão, tá? Então, se eu quiser determinar qual que é essa componente da força F na direção Z, a gente basta multiplicar 2π vezes o raio, que é o comprimento em que a força da tensão age, vezes a própria tensão superficial, vezes o cosseno do ângulo formado, né, entre o fluido e a superfície, né, o ângulo de contato. E igualar, ó, essa força Fz ao peso do fluido. Então, o peso do fluido é dado por massa específica vezes a aceleração da gravidade, ρ vezes g, vezes o volume de fluido que está contido aqui nesse cilindro, certo? Então, ρ vezes g vezes πr ao quadrado, que é a área dessa circunferência aqui, vezes a altura h, beleza?
Então, obviamente, tem coisas aqui que vão se cancelar, né? Então, πr, πr aqui vai-se embora. E aí a gente consegue obter uma relação dessa altura dessa coluna de fluido em relação à tensão superficial, o ângulo de contato e o diâmetro dessa tubulação. Assim sendo, né, a gente, de posse dessa informação, a gente pode avaliar esse comportamento para alguns fluidos, certo? Então, aqui nesse gráfico é mostrado justamente essa altura capilar, quando o fluido ele é água, ou quando o fluido é mercúrio. Né? Para a tubulação, usando, né, o fluido água, esse ângulo de contato ele é aproximadamente igual a zero. Né? Então, cosseno de zero é 1. Então, esse valor aqui, ele tende a ser positivo, certo? Então, a tensão superficial vale 72,8 milinewtons por metro, né? O ângulo é 0 grau, então essa curva referente à água, ó, ela é uma curva ascendente, tá? E perceba que quanto menor for esse diâmetro, mais pronunciada é essa altura capilar correspondente, certo? Já para o mercúrio, ó, o ângulo de contato é 140 graus. Então, a gente percebe, né, cosseno de 140 vai dar um valor negativo aqui, né? Então, assim sendo, a situação do mercúrio produz uma depressão capilar, ó, e essa curva, ó, ela vai para valores negativos de altura aqui, ok? Então, perceba, a importância desse fenômeno, ele se dá quando o diâmetro das tubulações ele é muito pequeno, né, 5, 10 milímetros. Para quem vai para a área biomédica, isso pode ser importante, né, por quê? Porque se você vai administrar um fármaco, se você vai trabalhar com, né, veias, você vai trabalhar com tubos realmente de diâmetro muito pequeno, então esse fenômeno pode ser importante nas suas estimativas. Beleza? Show. Para a gente concluir essa parte de introdução e conceitos fundamentais, né? Esse seria o último ponto, né, para a gente tratar. E, na verdade, ele é bastante simples, né? Aqui a gente tem um esquema para descrição e classificação dos movimentos de fluido. Pode ser que a pessoa olhe assim e diga, não estou entendendo muito bem como que isso aqui funciona, né? Mas, na realidade, ele se relaciona com todas aquelas propriedades que a gente viu, todas as propriedades que a gente viu até agora. Na verdade, não tem nada de muito extraordinário. Veja só. Aqui ele está trazendo, ó, nesse primeiro ponto aqui, a classificação desses escoamentos com respeito à propriedade viscosidade. Só um momentinho. João está perguntando, tem algum fluido que não fique nem côncavo, nem convexo, mais horizontal? No caso em que não se tenha nenhum efeito de tensão superficial, João? Seria isso? Eu não acredito que haja, João. Porque o que acontece é que o fenômeno da tensão superficial, como eu falei, né, ele surge do desbalanceamento de forças. Então, sempre que você tiver numa membrana, né, na interface de um líquido com uma fase gasosa, por exemplo, vai haver esse desbalanceamento de forças. Mesmo que você tenha, por exemplo, água líquida interagindo com vapor de água, ainda assim você forma uma interface, porque as forças intermoleculares, elas não vão ser totalmente satisfeitas, né? As moléculas que estão ali nessa interface, elas vão ter forças a serem satisfeitas, né? Elas não estão, ainda que elas interajam com a mesma composição da fase gasosa que a composição da fase líquida,
mas a gente sabe que nos gases, essas moléculas, elas estão mais separadas, elas têm uma coesão muito menor do que no líquido, certo? Então, assim, o fenômeno de tensão superficial, ele surge sempre que a gente tiver nessa situação de desbalanceamento de forças. E assim sendo, necessariamente surge essa aglutinação entre as moléculas, né? Então, o que caracteriza justamente a intensidade, digamos assim, do fenômeno, seria o ângulo do contato, certo? Mas eu não acredito que você tenha um caso em que nem suba nem desça, não. Certo? Valeu. Bom, então, como eu ia dizendo, né, o último tópico referente a essa parte introdutória é justamente a descrição e classificação dos movimentos de fluidos. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar esse slide como ele está aqui, não. Eu vou mostrar para vocês, né, como isso pode ser feito, né, de maneira bem simples, certo? E trabalhando com todas as propriedades que a gente trabalhou até agora, certo? Então, veja só, nós nos utilizamos até agora da descrição de algumas propriedades, né? Que propriedades seriam essas? Massa específica dos fluidos, eu vou colocar ela aqui. Viscosidade dos fluidos. E outras propriedades relacionadas, né? A gente também trabalhou com o campo de velocidade. E, né, a outra propriedade que a gente disse que era importante, né, para a classificação desses escoamentos era o tempo. Tá dando para todo mundo ver aqui o que eu estou escrevendo ou tá pequeno? Eu posso aumentar? Vou aumentar um pouquinho. Tá dando para ver. Então, veja só. A massa específica do fluido vai trazer para a gente a informação se o escoamento ele é compressível ou incompressível. Vou botar aqui. De que maneira? Justamente se essa massa específica ela variar, então a gente vai dizer que o escoamento ele é compressível. Se não variar, então incompressível. Um parâmetro que a gente pode usar para fazer essa caracterização é o número de Mach, certo? O número de Mach traz a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som. E se esse número de Mach for menor do que 0,3, menor do que 0,3, então a gente tem a condição de incompressibilidade do escoamento, certo? Ah, professora, eu não estou entendendo muito bem como que seria isso. Veja bem. Nessa condição de número de Mach menor do que 0,3, a gente estaria numa situação como essa descrita aqui por esse gráfico. Que gráfico é esse? Esse é o gráfico do peso específico em relação ao peso específico inicial de um dado fluido, certo? Em função do número de Mach, certo? Então, veja só. Se a gente estiver trabalhando com o número de Mach até o valor de 0,3, perceba que essa razão de peso específico pelo peso específico inicial, ó, ela fica aqui nesse intervalo de 1 até 95% do valor inicial, correto? Então, nessa situação aqui, a gente diz que o escoamento é incompressível, praticamente não teve variação da massa específica desse fluido. Se esse valor do número de Mach ele for maior do que 0,3, então a gente já trata do escoamento compressível. Se Mach for
maior do que 1, então escoamento supersônico. Se for menor do que 1, né, escoamento subsônico. Ok? Professora, C seria o que nessa fórmula? E seria a velocidade do som. 340 km por hora? 340... Me foge aqui a unidade. Só olhar aqui. Metros por segundo. 340 metros por segundo. Isso mesmo. Certo? Então, é uma razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som. Deixa eu ver se eu saio aqui dessa... Pronto. Então, essa foi a primeira propriedade que a gente tratou, né, no nosso estudo, e essas seriam as classificações, né, relacionadas com ela. A gente tratou em segundo momento, eu vou botar em segundo momento logo o campo de velocidade, certo? E aí a gente disse, olha, o campo de velocidade vai trazer a classificação para a gente se um escoamento ele é uni, bi ou tridimensional, certo? Uni, bi ou tridimensional. E o parâmetro que a gente vai usar para fazer essa classificação é o número de coordenadas espaciais, certo? Desse campo de velocidade. Beleza? Quando a gente falou do campo de velocidade, a gente falou também do tempo, né, como uma dimensão, né, que precisava ser avaliada. E aí a gente classificou esses escoamentos de fluidos em escoamentos em regime permanente ou, né, transiente. E o parâmetro que a gente avaliava era justamente se havia alguma variação de propriedade qualquer. Eu vou colocar aqui como propriedade qualquer, sei lá. Vamos botar esse φ aqui. Com relação ao tempo, certo? Então, se φ variava com o tempo, a gente dizia que esse escoamento era um escoamento transiente. Se qualquer propriedade não variava com o tempo, então a gente podia dizer que era um escoamento permanente. A última propriedade que a gente trabalhou dos fluidos, né, o último conjunto de propriedades, foi relacionado com a viscosidade, né, do fluido. Então, a gente disse que os fluidos tinham viscosidade, né, trabalhou com escoamentos em que a gente dizia se o fluido era newtoniano ou não, né, mas a gente pode classificar os escoamentos em escoamentos viscosos ou não viscosos. Aí você pode dizer assim, professora, mas você disse para a gente que todo fluido tem viscosidade. O ar tem viscosidade. Como é que a gente vai classificar um escoamento como não viscoso? Né? Não é que a gente vai dizer que o fluido ele não tem viscosidade, tá, pessoal? Mas existem regiões do escoamento em que, de várias condições de escoamento, certo? Em que os efeitos da viscosidade, eles são mais importantes do que em outras regiões, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele está mostrando essa porção aqui, tá vendo duas listrinhas bem finas aqui? Essas duas listrinhas aqui caracterizam o que seria essa placa horizontal, certo? E perceba que um fluido que esteja escoando sobre essa placa horizontal, ele forma uma região aqui, ó, em que essas partículas fluidas, elas estão sendo sucessivamente retardadas, e em seguida, ó, parece não haver mais importância desses efeitos de retardamento, de escoamento, né? Então, nessa região aqui próxima à placa, a gente diz que o escoamento ele é viscoso, que os efeitos da viscosidade eles são importantes e fazem surgir o que a gente chama de uma camada limite
de escoamento. Certo? Aqui, ó, descrito como camada de limite. E nessa região aqui distante, ó, é uma região do escoamento em que não há importância do efeito da viscosidade. Então, a gente diz que o escoamento aqui, ele é não viscoso, ainda que o fluido seja viscoso. Deu para entender isso? A senhora podia repetir? Por favor. Claro. Veja só, não existe fluido que não tenha viscosidade, certo? Todos os fluidos têm viscosidade. Mas existem regiões de escoamento em que esses efeitos da viscosidade, eles são importantes, e existem regiões em que esses efeitos, eles não são importantes. Então, por exemplo, nessa região em que o fluido, ele faz esse retardo dessas camadas de fluido aqui, né, em que a gente vê que existe uma ação da viscosidade importante sobre as características do escoamento, a gente diz que é uma região de escoamento viscoso. Mas, mais distante aqui dessa placa de fluido, ó, esse escoamento, ele praticamente não está sentindo a presença, né, da placa. Ele não nota que existe um efeito da viscosidade. Então, nessa região aqui, a gente diz que o escoamento, ele é não viscoso, mesmo o fluido sendo viscoso, certo? Então, é o mesmo fluido, mas existem regiões de escoamento em que a viscosidade é importante e existem regiões em que essa viscosidade, ela não é importante. Ok? Então, com respeito à propriedade viscosidade, né, a gente faz essa distinção de escoamento viscoso ou não viscoso. Em sendo um escoamento viscoso, né, o parâmetro número de Reynolds, ele traz para a gente, para o escoamento viscoso, ele traz para a gente a importância relativa entre os efeitos de viscosidade e de inércia do escoamento. De que maneira? Os experimentos de Reynolds, eles foram feitos dessa maneira, né? Então, ele tinha um recipiente. Nesse recipiente, existia uma saída para uma tubulação de vidro, né? Nessa tubulação de vidro, ele inseria um corante, né, uma pequena quantidade de corante, e, a depender da abertura dessa válvula aqui de saída, ele regulava a velocidade desse fluxo, né? E ele verificou que existiam 3 tipos de escoamento, né? Quando essa velocidade era baixa, as camadas de fluido, elas ficavam organizadas, né? E aí o Reynolds caracterizou isso aqui como escoamento laminar, em que a gente tinha camadas de fluido, né, interagindo umas com as outras. Quando esse número de Reynolds, ele aumenta, né, em um intervalo aí que ele calculou para ser entre 2.300 e 4.000, né, ele verificou o surgimento aí de ondas de, digamos assim, de perturbação nesse escoamento, certo? E quando ele aumentou ainda mais essa velocidade do escoamento, então ele verificou o que a gente chama de um escoamento turbulento, certo? Então, o parâmetro número de Reynolds, ele traz para a gente justamente a importância se esse escoamento ele é laminar ou se o escoamento é turbulento, né? E ele faz isso trazendo uma relação entre a inércia do fluido, ou seja, a tendência desse fluido permanecer estático, e as forças viscosas, né? Estático ou em movimento, né? E as forças viscosas. Então, o número de Reynolds, ele é calculado da seguinte maneira, né? O número de Reynolds, ele traz a relação entre a massa específica do fluido,
velocidade do escoamento e a viscosidade desse fluido, né? A gente vai ver mais adiante, na terceira unidade, que esse número ele surge através da relação das forças inerciais com as forças viscosas. E aí, justamente, né, ele é um parâmetro para caracterizar os escoamentos viscosos, né, em laminar ou turbulento. Então, perceba, quando a gente fala desse esquema aqui de classificação de escoamento, a gente faz primeiro a distinção, usando a massa específica do fluido, se o escoamento ele é compressível ou incompressível, usando a propriedade de viscosidade, se ele é não viscoso ou viscoso, usando o parâmetro do número de Reynolds, a gente faz a caracterização, se esse escoamento ele é laminar ou turbulento, né? E, por último, a gente pode classificar esses escoamentos em escoamentos internos ou externos, né? E aí, essa classificação independe de uma propriedade propriamente dita do fluido, como a gente falou, né? Ele vai ser função da geometria do problema. Então, escoamentos internos, eles são completamente envoltos por superfícies sólidas, né? Um duto, um tubo, algo assim. E o escoamento externo, ele ocorre justamente por sobre superfícies de fluidos, superfícies de contornos sólidos, né? Então, o fluido passa sobre um contorno sólido e aí o corpo está completamente imerso nesse fluido, tá bom? E aí, o caso intermediário é o caso de escoamentos em canal, em que parte desse fluido, ele está em contato com um contorno sólido, né, preenchendo aqui uma superfície de contato, e parte está em contato com um meio externo, né, que seria, por exemplo, o caso de um rio escoando, por exemplo. Ele escoa dentro do leito dele, né, mas ele está em contato com uma superfície externa, ok? Um meio outro, ele não preenche totalmente um contorno, né? O fluido ele não está completamente envolto por uma superfície sólida. Ok? Ok, professor. Digam lá dúvidas dessa primeira parte. Professora, no número de Reynolds, na fórmula tem o L, né, de comprimento. Mas se no caso ele desse o diâmetro, Podia usar também. é a medida que ele der. Porque o número de Reynolds, ele é dado pelo produto da massa específica, velocidade, e esse D a gente chama de diâmetro, mas na realidade ele é um comprimento característico do problema, né? Então, ele pode ser o diâmetro da tubulação, se a gente estiver trabalhando sobre uma placa, pode ser a distância sobre essa placa, se você estiver trabalhando com um cilindro externo, né? Ele pode ser o comprimento do cilindro. Então, na verdade, a gente traz como D, mas na realidade ele é um comprimento característico do problema. Ok? Ok, professora, obrigada. Bom, meu povo, então, assim, com relação a essa parte introdutória, né, seria isso de maneira geral, certo? Posso seguir adiante? Se vocês desculpa, agora que eu estou vendo o chat aqui, Vinícius perguntando, uma viscosidade contribui para aumentar de arrasto, ela depende de um coeficiente de arrasto, que é uma quantidade adimensional, da massa específica do fluido, da velocidade do fluido e de uma área de contato. Então, assim, teoricamente, né, o arrasto ele está relacionado com
a massa específica do fluido. Deixa eu só confirmar e trazer isso para você de maneira mais clara, rapidinho. Só para não falar uma coisa, sei lá, errada por alguma razão. Escoamento externo. Isso é nosso assunto, viu, das últimas derradeiras aulas do curso. Às vezes a gente consegue chegar lá e às vezes não, tá? Então, só para trazer contigo aqui rapidinho. O arrasto seria a força resultante que atua sobre uma superfície, né? Ela é composta por uma força de arrasto e uma força de sustentação, né? Então, a força de arrasto, a gente diz que pode ser um arrasto de atrito ou um arrasto de pressão, mas de qualquer maneira, né? O arrasto, ele depende do coeficiente de arrasto, da massa específica, da velocidade e da área frontal, né? A área, digamos assim, a área frontal desse escoamento, certo? Então, o que vai acontecer é que o coeficiente de arrasto, ele pode ser função do número de Reynolds, certo? Mas, assim, se você for calcular diretamente, né, se você já tiver informação de qual que é esse coeficiente de arrasto, então a gente já faz a dependência aqui só com a massa específica do fluido. Porém, o coeficiente, ele depende aí do número de Reynolds, número de Froude e também do número de Mach, a depender se você tiver, a depender do regime de escoamento que a gente estiver tratando, certo? Matheus pediu para repetir, mas o que era, Matheus, que você estava falando? O que eu estava falando nessa hora, por favor? Era ainda sobre o número de Reynolds? Ok. Deu certo? Show. Bom, então, meu povo, eu tinha pedido para vocês, né, para a gente começar, não sei se vocês conseguiram, né, fazer e começar a ver os vídeos referentes a essa parte de estática dos fluidos, né, mas essa já é a nossa segunda metade do conteúdo, certo? Então, a parte da estática dos fluidos, ela vai ser dividida basicamente em 3 grandes tópicos, né? A parte da equação geral da estática, propriamente dita, quais são os princípios que regem a estática, que a gente vai começar a ver hoje. Depois, a gente vai tratar a respeito das forças que surgem sobre superfícies submersas, quando um fluido está nessa condição estática. E, como último tópico, a gente trata de empuxo e estabilidade, certo? Essa parte de empuxo e estabilidade, vocês devem ter trabalhado de alguma maneira, na verdade, todo esse tópico de estática, né? Muita gente já vem com alguma informação disso, né, lá do ensino médio, né, medidores de pressão, ou então tem trabalhado com manometria, né, algumas dessas noções, todas elas, em geral, são formadas lá no ensino médio. Então, são coisas que vocês já estão familiarizados, tá? Mas aqui a gente traz a paginação, né, a apresentação desses conceitos na forma, digamos assim, de nível universitário, que é o nível que vocês estão agora, né? Então, a gente traz como fazer essa modelagem, como fazer essa representação da estática de fluidos nessa nova forma, né? Vocês já conhecem, mas agora vocês vão conhecer de outro jeito, certo? Então, a gente tinha dito, olha, um fluido é uma substância que ela se deforma continuamente, ela escoa quando está sujeita à ação de uma tensão cisalhante. Se a gente está dizendo agora que o fluido está estático, então ele está em repouso. Para ele estar em repouso, obviamente eu não posso ter a presença de nenhuma tensão cisalhante, porque se tivesse tensão cisalhante, ele estaria o quê? Em movimento, ele estaria escoando?
Olha aí o pulo do gato. Então, na estática de fluidos, a gente diz que só existe a presença de tensões normais, certo? Então, não existe tensão cisalhante, só existe tensão normal presente nesses casos. E aí, a gente tem N aplicações de estática de fluidos no nosso dia a dia, né? Eu não sei se os carros, se ainda tem algum modelo de carro que sai com freio a tambor, mas se vocês se recordam, né, o freio dos automóveis não era ABS, né? Moto sai, né? Então, é um fluido hidráulico que você aperta lá o pedal ou aperta o guidão, né, da moto, e aí o Onix também tem a tambor, né? Então, um fluido, ele exerce pressão lá no tambor, o tambor aperta, a roda faz, né, o carro diminuir a velocidade, certo? Olha aí, Joel, tá vendo, meu querido? Eu também sou cultura, tá sabendo? Olha aí. Então, assim, esse é o passado, né, meu povo? Pois é. Então, a gente tem aplicação de estática de fluidos em várias situações, né, do nosso dia a dia. Frear o automóvel, frear a bicicleta é uma delas, né? Você usa um fluido que está lá contido, que teoricamente ele está estático, você aplica uma força, esse fluido ele se movimenta, ele aplica uma força em uma outra seção, né? Realiza pressão sobre uma outra porção de fluido ou sobre um sistema hidráulico ou sobre um objeto, certo? Então, a gente vai aprender a calcular essas forças, calcular como que a gente pode... Ai, gente, vocês são uma graça. Eu morro de rir com esse chat de vocês. Pelo amor de Deus. Bora. Então, seguinte, como eu falei para vocês, né? Nessa condição estática, os fluidos eles não pode estar presente nenhuma força de cisalhamento, porque senão eles iriam escoar, né? Então, agora, nesse nosso problema, né, que a gente vai tratar agora, todas as forças elas têm que agir normalmente à superfície, certo? Então, se a superfície ela é inclinada, é fácil da gente ver a formação desse ângulo de 90 graus. Mas, se a gente trata com superfície curvas, pode ser que você fique assim, não, mas não tem como a gente dizer que isso aqui forma 90 graus. Mas forma sim, né? Então, em cada região aqui dessa superfície curva, a gente pode ver que existe essa ação da força somente na direção normal, né, perpendicular à fronteira, certo? E aí, se vocês estão me dizendo que está tendo prova de sólidos, né, vou dizer para vocês que vocês já sabem o que é uma condição de equilíbrio, né? O que é a condição de equilíbrio lá dos sólidos, né? Todas as componentes das forças em qualquer direção deve ser zero, né? A soma dos momentos das forças sobre um ponto qualquer também deve ser zero. Então, na condição de fluidos estáticos, né, a gente aplica essa condição de equilíbrio aí para poder fazer a nossa modelagem matemática, certo? Então, nos fluidos estáticos, o que a gente observa é que a pressão, né, ela tem um único valor, né, e que ela independe da direção que se está considerando, tá bom? Como que isso acontece? Como que a gente pode afirmar que a pressão, ela tem um valor num ponto e que ela não depende da direção? Se a gente pegar um elemento prismático aqui, como esse que está na figura,
a gente pode verificar que a pressão ela vai agir ó, em todas as superfícies desse elemento, certo? Então, existe uma pressão aqui nessa direção X, uma PS atuando aqui nessa direção dessa plano inclinado, PY aqui nessa direção do eixo Y, certo? Se a gente for aplicar a condição de equilíbrio, ou seja, de que o somatório das forças na direção X ou na direção Y, ele tem que ser igual a zero, a gente vai ver que esses componentes das forças relativos às pressões, né, no caso da direção X, seria a pressão X vezes a área em que ela atua, ΔY, ΔZ, tendo que ser igual a componente PSX dessa pressão que atua aqui nesse plano inclinado. Na direção Y, seria a componente a pressão que atua nessa direção Y vezes a área em que ela atua, ΔX vezes ΔZ, menos a componente, né, PSY dessa pressão aqui, PS, que atua nesse plano inclinado de área ΔS, ΔZ, certo? Então, se a gente fizer todos esses somatórios de forças, a gente vai ver que a pressão que atua aqui, PX, ela é numericamente igual à componente PS. E a gente também vai ver que PY também vai ser igual a PS. Então, a gente vai poder afirmar que a pressão, né, apesar dela surgir de uma força que atua em uma área, e aí a gente saber que força é uma quantidade vetorial, e a área também é caracterizada, né, por uma direção normal, a pressão, ela é uma quantidade, ó, escalar e que independe da direção, certo? Essa dedução aqui, pessoal, ela tá toda bem pormenorizadazinha no material da apostila de vocês, tá bom? Se vocês quiserem conferir lá. Tranquilos? Para que serve isso? Para que serve essa informação de que a pressão, ela é uma quantidade, né, que apresenta um único valor independente da direção? Para que serve essa informação? Bom, ela vai servir para a gente justamente porque, uma vez que a gente exerça uma pressão em um ponto no interior do fluido, como a pressão ela tem um valor naquele ponto e independe da direção, então essa força referente a essa pressão, ela vai se transmitir com a mesma intensidade em todas as direções. Então, imagine aqui que você tem um êmbolo, né? E você exerce uma força sobre ele, né? O fluido que tiver aqui preso nesse recipiente, ele não vai receber força unicamente, a pressão unicamente na direção vertical, que foi a direção que você aplicou a força. Essa pressão, ela vai se transmitir com a mesma intensidade em todas as direções, certo? Porque a pressão é uma quantidade escalar e não uma quantidade vetorial, certo? Então, esse princípio aqui, ele é utilizado justamente para trabalhar com a relação de força e área, né? De tal maneira que a gente consegue movimentar objetos muito pesados ou sistemas, né, que requerem uma quantidade de força muito grande, né, para serem movimentados através do uso desse princípio. Então, o teorema de Pascal, ele diz o seguinte: a pressão aplicada em um ponto em um fluido incompressível, um líquido, em repouso, ela vai ser transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Então, veja só, se aqui você tem uma pressão que está sendo ocasionada pela aplicação dessa força F1, que é pequena, nessa área A1, que é pequena também,
essa pressão, ela vai agir em todo, né, em todos os pontos do fluido de maneira igual. Então, aqui ela vai poder, inclusive, movimentar esse êmbolo, né, esse outro pistão, de uma área 2 muito maior, resultando aí, né, nessa força F2, certo? Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que a pressão que é causada pela força F1 na área 1, ela vai ser igual à pressão que atua na área 2, né? E se relaciona com essa força F2. E aí a gente pode, por exemplo, entender que a força F2, ela é proporcional à força F1 e há razão entre as áreas A1 e A2. Esse princípio aí é o princípio do macaco hidráulico, justamente que a gente usa lá para trocar pneu do carro. O que acontece? Você tem lá um suporte que pega no veículo, né? E aqui você tem uma alavanca que você vai acionando, né? Você vai pressionando justamente esse fluido. Então, a pressão do fluido vai aumentando na medida que você vai acionando a alavanca do macaco hidráulico, e aí essa pressão ela é transmitida, né, justamente para debaixo do carro, para fazer com que ele se movimente. Certo? Olha aí, mecânica dos fluidos na vida de vocês, todo santo dia. Tudo bem que ninguém fura pneu de carro todo santo dia, mas estamos aí. Certo? Bom, meu povo, do jeito que eu não erro um buraco. Jesus. Então, vejam só. Como eu falei para vocês, né? A gente está aqui tentando, né, obter a expressão para a equação geral da estática, certo? Para a gente obter essa equação geral da estática, a gente precisa, né, justamente usar daqueles conceitos de condição de equilíbrio. Então, para a gente obter essa equação, para calcular como que a pressão varia no meio desse fluido estático, né, a gente vai usar o quê? A segunda lei de Newton para esse elemento de massa infinitesimal, certo? Vai considerar que esse elemento de fluido ele está estático, e aí a gente vai aplicar lindamente, né, descrever todas as forças que estejam atuando sobre esse elemento, certo? Então, a gente sabe que um fluido, né, num campo gravitacional, ele está sujeito justamente à força de campo gravitacional. O fluido tem uma dada massa, né? Então, a força de campo gravitacional, a gente vai dizer, ó, massa do fluido vezes o volume. Quer dizer, massa vezes a aceleração, né? Como que a gente expressa a massa do fluido? Produto da massa específica vezes o volume infinitesimal. Excelente. Então, força de campo gravitacional infinitesimal, DFB, é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes esse volume infinitesimal, dx, dy, dz. Mas a gente disse, existem forças de campo, existem forças de superfície, não é isso? Forças de superfície. Quando a gente falou na aula passada, a gente disse, ó, forças de superfície podem atuar no contato entre uma partícula fluida e a outra, né, gerando atrito, que são geram as tensões cisalhantes. E essas forças de superfície, elas também podem ser relacionadas com a pressão, certo? Então, no caso do fluido estático, a gente já sabe que
a única força de campo é a única força de superfície é a pressão, que é um campo escalar. Você está falando da chamada automática, é? Oh, meu Jesus, pois é, né? Fiz a chamada aqui, não avisei ninguém. Mas é porque eu vi uma ruma de gente indo-se embora, aí eu digo, não, e eu também vi gente entrando, né? Então, assim, a pessoa tem que ser justo, inclusive, com quem está entrando atrasada. Vai dar tudo certo, meu povo. Como é que vocês viram que eu estava fazendo a chamada? Aparece para vocês? Ah, finos e elegantes. Tá certo. Bom, então, a gente tem forças de campo ou forças de superfície, não é isso? Força de campo, campo gravitacional, força de superfície, força relativa à pressão. Por que só a pressão? Porque se tivesse tensão cisalhante, o fluido estava escoando e ele está na condição estática, então não pode ter componente de tensão cisalhante. Beleza? Excelente. Então, somatório de forças que atuam sobre esse elemento fluido tem que ser igual a zero. Massa vezes aceleração tem que ser igual a zero. Essas forças são forças de campo FB, mais forças de superfície. FB é justamente a força de campo gravitacional, ρg dx dy dz. E a força de superfície, que é referente ao campo de pressão, né, a gente vai começar a descrever agora, tá? Então, veja só. No começo, havia o fluido. A gente disse que esse fluido ele era um meio contínuo. Então, se esse fluido, a gente disse que ele era um meio contínuo, a gente disse que as propriedades, elas tinham um valor, né, em cada ponto, certo? Então, se a gente considerar esse elemento aqui infinitesimal de fluido, e no centro dele, né, um ponto O aqui, que seria a origem, a gente pode dizer que nesse ponto existe uma pressão P que atua nele, certo? Só que, para a gente calcular as forças, né, de superfície, as forças referentes a essa pressão que atua nessa partícula fluida, a gente tem que saber qual é a pressão que atua em cada uma dessas faces, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer é usar a ferramenta de expansão em série de Taylor. A ferramenta de expansão em série de Taylor, pessoal, nada mais é do que a gente pegar uma função matemática qualquer, que ela seja contínua, certo? Eu sei o valor dessa função no ponto A, que é um ponto que eu sei, qualquer, e eu quero determinar o valor dessa função num ponto próximo, que seria esse ponto X. Então, o valor da função no ponto próximo, que seria o ponto X, é o valor da função no ponto que eu conheço, mais a derivada dessa função com relação a A, vezes a distância entre os pontos, X menos A, elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Esse processo se repete para as ordens superiores. Mas o que acontece é que, quando a gente trata de uma partícula fluida infinitesimal, essas distâncias aqui, ó, do ponto que eu não conheço para o ponto que eu conheço, se tornam muito pequenas. Então, esses termos aqui, de ordens superiores, eles se tornam desprezíveis, certo? Então, para a gente calcular a pressão, por exemplo, nessa face direita aqui da partícula fluida, veja só. Esse ponto aqui, F, no ponto, sei lá, DY, que seria esse ponto mais adiante, tá? Então, F nesse ponto aqui, nessa face aqui, seria o valor da função no ponto que a gente conhece. Qual que é o valor da função no ponto que a gente conhece? É P, mais a derivada da função ρP, ρy, da distância, derivada da função pressão com relação
ao eixo que a gente está trabalhando, né, ρP, ρy, vezes a distância do ponto que eu quero para o ponto que eu conheço. Então, aqui seria dy, concordam comigo que aqui nessa face aqui é dy? Ó a largura aqui, dy, menos o ponto 0 aqui. Na verdade, dy menos dy sobre 2, né? Que seria, deixa eu colocar aqui, passar uma régua aqui. Suponha que isso aqui esteja na metade, né? Então, aqui seria o ponto dy sobre 2. Ai, Jesus. Sobre 2. Menos o ponto que eu conheço, que seria aqui essa origem da partícula fluida, que é o ponto 0. Certo? Então, percebam. Ponto que eu conheço, mais a derivada da função, vezes a distância do ponto do ponto que eu conheço até o ponto de origem. Ok? Tô aceitando aí essas doações tranquilo, viu, Joelson? E meu mouse quebrou, então tô fazendo tudo com, como é o nome disso? Com com o mouse. Como é o nome do mouse do notebook? Touchpad, pronto. Isso mesmo. Então, veja só. A gente usou a ferramenta de expansão em série de Taylor para poder calcular o valor da pressão nessa superfície aqui, certo? Então, pressão vezes a área em que ela se aplica, certo? dx, dz. Beleza? Mesma coisa a gente faz para a outra face, certo? Então, o somatório de forças na direção y, que seria, ó, direção y, diz respeito à pressão que atua aqui nessa face da esquerda. Percebam que esse termo referente à pressão, ele adquiriu um sinal negativo. Por quê? Por que surgiu esse sinal negativo? Justamente porque a distância entre o ponto considerado, que aqui seria justamente menos dy sobre 2, e o ponto de origem, que seria aqui o 0, ele vai produzir o sinal negativo. Certo? Então, esse valor líquido aqui, entre esses dois termos referentes à pressão, ó, então, P com P se cancelam, menos ρP, ρy, dy sobre 2, mais ρP, ρy, dy sobre 2, só que apontando na direção de menos J. Então, esses dois termos aqui, ó, eles se somam de maneira que esse dy sobre 2, né, ele acaba, certo? Ele se cancela. Então, o somatório das forças que atuam na direção y seria menos ρP, ρy vezes dx, dy, dz. Ok? Assim sendo, né, a gente pode repetir esse raciocínio para a direção x e para a direção z, certo? Então, obviamente, P com P se cancela, P com P na direção y se cancela, e na direção x também se cancelam, certo? E todos esses termos de derivadas parciais da pressão com respeito à direção considerada, né, eles se somam com os seus análogos, né, aqui do outro lado, em razão do fato, né, de essas forças atuarem em direções opostas, certo? Então, a gente vai ver, ó, que esse somatório de forças
de superfície, ele corresponde a menos ρp ρx vezes dx dy dz na direção x, menos ρp ρy dx dy dz na direção y, menos ρp ρz dx dy dz na direção k, certo? Então, na realidade, esse somatório de forças de superfície, ele pode ser descrito através justamente do que a gente chama desse operador nabla, né? Se a gente colocar o termo dx dy dz em evidência aqui, né? A gente vai conseguir ver que a gente tem sempre uma derivada parcial de uma quantidade com relação àquela direção, né? Então, ρp ρx na direção x, ρp ρy vezes o vetor, né, unitário na direção y, ρp ρz vezes o vetor unitário na direção z. Então, a gente pode representar justamente essa força de superfície aqui por menos o nabla da pressão vezes dx dy dz. Então, é menos o gradiente da pressão vezes dx dy dz. Ok? Para que serve isso, professora? Bom, a gente não tinha que descrever forças de superfície e forças de campo. Então, forças de superfície e forças de campo. Forças de campo a gente já tinha dito como que era. Massa específica do fluido vezes G vezes dx dy dz, que era o volume, né? Então, a massa do próprio fluido vezes a aceleração da gravidade. E a força de campo a gente descreveu como sendo esse gradiente de pressão. Então, o que a gente vai fazer é substituir esses dois valores aqui na nossa equação da segunda lei de Newton. E aí a gente vai ver que, obviamente, ó, dx dy dz com dx dy dz vão se cancelar, né? Para a direção x, ó, para a direção x e para a direção y, não vai existir aceleração da gravidade nessas direções. Então, a gente reduz, né, toda essa nossa dedução ao somatório de forças nessa direção z, em que justamente a gente vai ver que menos ρp ρz, que seria justamente esse gradiente aqui de pressão na direção z, vai ser igual, né, menos ρp ρz, mais massa específica do fluido vezes G, tem que ser igual a zero. Aí você diz para mim, professora, você só pode estar ficando ou doida ou cega, né? Só tem essas duas opções, porque eu estou vendo esse sinal negativo ali e tem alguma coisa errada, né? Vamos lá, minha filha, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, pessoal. O que está acontecendo aqui é que neste ponto aqui, ó, a gente está tratando de G como uma quantidade vetorial, certo? A aceleração da gravidade como uma quantidade vetorial ali. E percebam, ó, que na nossa orientação aqui dos sistemas coordenados, ó, a aceleração da gravidade, ela aponta na direção do eixo Z negativo, certo? Então, essa força de peso aqui, ela é representada por massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade, né? Só que esse vetor aceleração da gravidade, ele aponta na direção do menos G. Ok? Então, a gente fica com essa relação, e aí a gente consegue dizer, olha, menos ρp ρg, menos ρp ρz, é igual a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade. E ρp ρx e ρp ρy são iguais a zero em decorrência justamente de G nessas direções ser igual a zero, certo? G de x e G de y. Tranquilos? Professora, eu não estou entendendo muito bem aonde que isso aqui vai levar.
Vocês se lembram que lá no ensino médio, em algum lugar, em algum momento, o professor disse assim, olha, quando o fluido está estático, a pressão ela aumenta na medida que você desce ao longo da coluna de fluido, ou seja, na medida que você se aprofunda, né, nesse meio fluido. Acho que alguém se lembra disso, né? Então, o que a gente está descrevendo aqui matematicamente é exatamente isso, né? A gente chegou justamente nessa equação, justamente na equação geral da estática. Porque aqui, ó, eu estou dizendo, ó, a variação da pressão ao longo do eixo Z, que é esse eixo aqui vertical do fluido, ela é menos ρ vezes G. Ou seja, a pressão aumenta na medida que essa profundidade aumenta, certo? Perceba que aqui, ó, a profundidade, então, é o Z para baixo, certo? Então, foi essa a relação que a gente encontrou hoje, bom? Na aula que vem, o que a gente vai pegar é usar essa equação geral da estática, né? Para o caso do fluido ele for compressível, né? Se o fluido tiver uma massa específica que varia, ou sua massa específica que não varia, tá? Como que é esse comportamento estático, ok? Beleza, meu povo? Vão sim. Eu só queria agora trazer para vocês a parte, né, de realmente conteúdo e tudo mais, para que a gente possa já começar a fazer as nossas questões no nosso próximo encontro.